Abre sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 16. Verso 15. Vamos ler? Disse-lhe ele: E vós quem dizeis que eu sou? E Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que estás no céu. Agora avança para Mateus 26, verso 69. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele uma criada disse: Tu também estava com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco aproximou-se os que estavam ali e disseram a Pedro: Verdadeiramente tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Quando Pedro tem essa revelação, Jesus fala para ele, né? Isso aí não foi carne nem sangue que te revelou, isso o Espírito Santo te falou isso aí. Você não tinha como identificar isso sem ser pelo Espírito. Isso não é, querido, simplesmente porque era algo espiritual, algo que estava oculto. Porque quando você olhasse para Jesus, mesmo com olhos naturais, se você comparasse a vida de Jesus com o que estava escrito sobre o Messias, você identificaria em Jesus. Se alguém friamente pegasse todos os profetas e comparasse o que estava escrito com a vida de Jesus, ia falar: você é o prometido. Quando Jesus está dizendo para ele que não foi a carne que te revelou, não foram os profetas, não foi o que está escrito, e o próprio Jesus, quando confronta os fariseus, ele fala: se vocês crescem nas palavras dos profetas, vocês creriam em mim, porque está escrito. O que ele estava dizendo para esses fariseus: vocês não precisariam do Espírito para me identificar como o Messias, como o Filho de Deus que seria enviado. Não era necessário o Espírito para isso, mas é necessário o Espírito para revelar Cristo e revelar Filho. É isso que Jesus está dizendo para Pedro. Mas isso por enquanto vem para Pedro como profecia. Pedro, a tua carne, embora a gente pode olhar para isso e achar bom, foi o Espírito que revelou e não foi a carne. Mas não é de todo bom. Na verdade, o que Deus está dizendo é: isso não saiu de você. Jesus está dizendo: você não identificou Cristo e não identificou Filho. Na tua carne, na tua natureza, você não conseguiu reconhecer ainda Cristo e Filho. É o Espírito quem está te contando isso. Então, quando Pedro nega Jesus lá na frente, você fala: como é que alguém que teve a revelação do Cristo e do Filho nega que conhece o Cristo e o Filho? Pedro, quando está dizendo eu não conheço, ele está sendo honesto. Esse aí eu não conheço. Ele está dizendo: o Jesus com quem eu andei, o Jesus com quem eu me relacionei, é o Jesus que ia entregar os reinos aos judeus. É o Jesus que ia entregar o governo na nossa mão. É o Jesus que ia me fazer estabelecer a igreja sobre o que eu estou dizendo. É o Jesus que dava poder na nossa mão. Esse Cristo que se entrega, que se permite morrer, esse aí eu não conheço. Pedro não teve um encontro com Cristo. A expectativa dele era como a de todos os outros judeus: alguém que vem para nos restabelecer o governo, alguém que vem para realizar meu sonho, para cumprir as coisas que eu espero. Então eu estou disposto a matar por Jesus. No meio de 12 soldados, sozinho, eu tenho ousadia para pegar uma espada e ir para cima de 12, sem parar para pensar que eu posso morrer. Mas quando eu preciso simplesmente me entregar, esse Pedro ainda não estava formado, porque esse Pedro não conhecia Cristo. E a ordem é essa: tu és o Cristo, o Filho de Deus, e não o Filho e depois o Cristo. Porque ninguém conhece o Filho, querido, a fundo, sem ter um encontro com o Cristo. Revelação não gera transformação.
toda profecia que Deus traz sobre a nossa vida, e é engraçado porque sempre que você começa a andar com Deus e conhece um pouco mais dele, a primeira coisa que ele traz é profecia. Você se converte pouco tempo depois na igreja e começa a vir palavra profética sobre a tua vida. E quem está mais tempo na igreja fica até com ciúme, porque o rapaz acabou de chegar e todo dia tem uma palavra em cima da vida dele, do que vai ser, de para onde vai, do que vai fazer. E é Deus vindo apontar um caminho, dizendo, ó, esse aqui é o plano sobre a tua vida. Isso aqui eu quero fazer com você. Isso é Jesus falando para Pedro. Não foi carne nem sangue que te revelou isso. Isso aí é verdade e você é Pedro. E aí Jesus profetiza sobre a vida de Pedro. Você vai ser alguém que vai conduzir a igreja. Você ainda não é. Você vai ser. O problema é que a gente aprendeu, ou a gente tem a mania de se agarrar em cima da profecia. E dizer, eu sou essa pessoa. E Deus diz, não, você não é. Você vai ser. José, você vai ser alguém a quem os seus irmãos e os seus pais vão se dobrar. Você ainda não é. Você ainda é um menino mimado, que desfila com a tua capa diante dos seus irmãos. Você ainda é mimado. Você ainda é o queridinho do teu pai. Davi, você vai ser o rei. Você ainda não é. Então o que acontece quando Davi é ungido rei? No outro dia de manhã, acorda cedo e vai cuidar de ovelha. Não mudou nada. Nada. Continua a mesma coisa. O que Deus está sinalizando é, a partir de agora, eu vou te colocar num caminho que vai te transformar nisso que eu acabei de dizer a teu respeito. Então saiba que a partir de agora, as dores que vierem, as lutas que vierem, comece a olhar para elas com olhos espirituais. E isso é para te conduzir aquilo que eu falei. O problema é que o nosso comportamento é sempre já começar a andar em cima daquela identidade. Então Deus diz, você vai ser um grande pregador. No dia seguinte você já acorda como grande pregador. E aí daquele que quer colocar a mão em cima de mim ou me dirigir. Porque eu sou um grande pregador. Deus fala, não, é por isso que ainda não é. Porque ainda não foi moído o suficiente para isso. Profecia não gera transformação. Profecia aponta um caminho. Se profecia gerasse transformação, Jesus não precisaria morrer. As profecias a respeito dele bastariam. As profecias só vêm para testificar de um caminho. Quando acontecer, lembra que eu falei. Por isso que um homem que tem a revelação a respeito do Cristo, nega esse Cristo. Porque essa revelação foi uma profecia do lado de fora. Então quando Pedro fala, eu não conheço esse homem, ele realmente não conhece esse homem. Eu desconheço essa identidade, essa personalidade. Mas Jesus falou várias vezes, é necessário que o Filho do Homem padeça, é necessário que seja entregue. Ele disse, tá, legal. E nem eu dando ouvido para isso, só perguntando onde é que eu assento, bota eu do lado, o meu irmão do outro, quem é maior entre nós. No meio da ceia, no meio do Getsemane, os discípulos em outro lugar. Jesus pronto para se entregar, narrando o que vai acontecer, e eles em outro ambiente, dormindo. Aqueles homens não tinham entendido ainda. Isso não muda o que Deus tinha planejado para eles e o que Jesus pensava a respeito deles. Aqueles homens ainda não tinham Espírito Santo. O que Jesus estava fazendo era moldando o caráter, preparando o vaso para quando o Espírito enchesse, eles estarem prontos para fazer. Mas todo o processo de libertação, de Deus nos arrancar da mente antiga, do que a gente vivia e levar para esse lugar novo, ele começa com profecia. E Deus sabe que nós não estamos prontos quando Ele traz, quando Ele chama, quando Ele indica. Deixa eu ler um texto de Êxodo com você, se você quiser abrir, Êxodo 14. Às vezes eu nem abro a Bíblia, hoje tem uns 10 textos para abrir aqui. Verso 30. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor. E creu no Senhor, em Moisés, seu servo. Vai para o Êxodo 15 agora, verso 23. Esse povo está no Egito. Está bem no Egito. Eles clamam, eles reclamam, eles pedem para Deus mandar o libertador, mas eles estão acostumados com aquela vida. Deus livra o povo. Quando eles chegam do outro lado do mar, na verdade, antes de chegar do outro lado do mar, Deus abre a porta do Egito, eles saem, festejando, cantando, cheio de ouro na mão. Deus é bom, Deus é fiel. Olha para trás, o exército de Faraó atrás. Deus trouxe a gente aqui para matar a gente. E Moisés fala, fica quieto, vamos atravessar. Atravessam, chega do outro lado, glória a Deus por isso. Andam mais um pouquinho, chegam em Mara, que é esse texto de Êxodo 15.
Começam a reclamar. Água ruim. Deus fala, adoça água para eles, adoça água para eles. Andam mais 3 dias sem água, começam a murmurar e falar para Moisés, devolve a gente para o Egito. Ou seja, a profecia estava ali, mas ela não gera transformação. E o problema é de eu andar em cima da profecia e não da identidade de Deus, é que eu vou me frustrar o tempo todo. Porque o Senhor está trazendo correção e modificação para a minha vida, para eu me tornar a profecia, e eu não identifico esse lugar que eu estou andando com aquilo que Deus disse a meu respeito. Isso é o povo. Então, em 1 minuto, eles dizem, nós cremos em Deus. Em algumas versões dizem, temeram a Deus e a Moisés. A menina começa a tocar o tambor, a Miriam, e todas as mulheres juntos fazem música, Moisés faz salmo, uma festa para Deus. 3 dias depois estão murmurando. Não é só murmurar, eles falam assim, Deus nos trouxe aqui para nos matar. Era melhor a gente ter ficado preso. Lá pelo menos tinha coisa para comer. Esse povo não conhece a Deus. Porque a função da profecia não é revelar a Deus. Deus não se revela através de uma palavra liberada. Deus revela através de palavra encarnada. A revelação de Deus ocorre quando a palavra que saiu da boca dele ganha vida na vida de alguém. Então, provar e ver de que o Senhor é bom, não é leia que o Senhor é bom. É quando eu viver a palavra de que Ele é bom. Então, Deus falou que é bom, tem uma palavra dele, uma profecia sobre a minha vida. E aliada a essas palavras, tem uma palavra que diz que Ele é bom. O problema é que a maioria, por orgulho às vezes, ou por falta de entendimento, está padecendo, está sofrendo, mas está escrito que Ele é bom. Então eu vou para a igreja, eu sorrio, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Mas eu não estou vivendo a bondade dEle. Isso não faz sentido. Então, ou eu abandono Deus, ou eu nego a Bíblia e falo isso aqui está escrito errado, ou eu me torno um hipócrita. E o que a Bíblia está dizendo é, quando você comer dele, você vai identificar que ele é bom. Porque não é a profecia quem gera a identidade de Deus. A profecia é incapaz de fazer isso em nós. Ela só aponta. Ela só serve para ficar firme, que sou eu que estou aí. E no dia seguinte você vai acordar e vai parecer que é o diabo que você está vivendo. E Deus falando, sou eu quem estou nisso aí. Mesmo o diabo que eu libero sobre a tua vida, sou eu quem libero ele e dou limites para que ele possa te tocar. Porque eu preciso quebrar coisas em você. Mas se você não tiver apegado em quem Deus é de forma firme, e me apegar na profecia, eu não vou reconhecer. E ou eu me torno um hipócrita, fingindo que está tudo bem, e na verdade eu continuo no Egito. Eu continuo preso, mas agora tendo que fingir que estou livre, porque tem uma palavra sobre a minha vida de que eu seria livre. Não existe caminho de libertação sem sofrimento, querido. Porque o Senhor precisa desconstruir. Jeremias 1. Lê lá, porque eu vou arrancar, destruir, arruinar, derrubar, para depois edificar e plantar. Antes o Senhor precisa desconstruir todas as coisas. Mas a profecia, a palavra que o Senhor traz sobre a nossa vida, ela é sempre muito boa, muito agradável. Eu lembro quando eu comecei a andar com Deus, e tinha uma palavra e uma profecia, e Deus me pediu para fazer algumas coisas loucas, e eu contava para os pastores, eles falavam, isso é loucura, e eu falava, mas como é que eu... E eu ficava tentando Deus, ou procurando prazos em Deus. Quanto tempo vai levar isso? E eu achava a profecia. Eu viajava daqui, uma vez peguei o Caio, peguei uns meninos, a gente foi para outra cidade, que eu não lembro onde foi, para ver um culto, porque lá tinha uma profeta. Eu falei, meu Deus, que idiotice que eu fazia. Atrás de uma nova palavra, enquanto Deus falava, eu estou aqui do teu lado, o problema é a tua ansiedade, que te faz querer arrancar de mim novas palavras. Enquanto para hoje eu tenho o de hoje, e hoje eu não tenho nada diferente do que eu já falei. Deus não deixa de se manifestar na tua vida e de estar vendo novas profecias, porque você está no lugar errado. Você pode estar num calabouço, querido, você pode estar no inferno, Deus sabe onde você está, e Ele vai lá falar. Quando precisa falar, se é que já não falou e eu não quero ouvir. O problema é a nossa ansiedade que quer produzir um novo caminho, a gente quer amenizar o sofrimento, a gente quer reduzir o tempo das coisas, e a gente está buscando profecia. É por isso que a igreja se torna uma igreja de campanhas. A igreja virou igreja de campanha. Eu sou muito distante do mundo igreja. Eu não conheço, eu não sei o que acontece, e não tem rede social, não quero saber de nada que acontece. Porque eu entendi Deus, eu quero viver hoje o que o Senhor trouxer para hoje. E quanto menos informação eu tiver, melhor. O Senhor me faça saber o que eu preciso saber.
Mas há pouco tempo eu comecei a ter contato com igrejas, por causa da África, a gente ia e aí conheceu igrejas aqui por causa do nosso trabalho na África. E aí eu entrei e eu falei, meu Deus, eles fazem campanha toda semana. E eu comecei a ver tal das campanhas, eu falei, não tem nada de Deus nisso aqui. Eles fazem para eles. Então qual é a dor do dia? A dor do dia é a enfermidade. Então nós vamos fazer uma campanha para a enfermidade, para o emprego. Não tem nada de culto, isso aqui não é culto. Porque culto é entregar algo para Deus. Eles, na verdade, eles criaram um terreiro dentro da igreja, onde a pessoa traz uma oferta aqui, joga diante do santo o que ela precisa e o santo devolve para ela. Fez, isso é macumba, isso é na igreja. Isso nunca foi. Eu cresci na Assembleia de Deus e eu não reconheci esses lugares quando eu comecei a ver. Esse povo se perdeu. Eles estão fazendo culto para eles. Nós decidimos qual é a demanda da semana. Nós decidimos o que tem que ser movido. Fazemos o que a gente chama de campanha, que tem a duração também. Deus tem que fazer em 3 semanas. É o tempo que a gente determinou. 3, 4, 7. É tão louco que eu falo, ou eu tô louco, e vocês precisam me ajudar, ou está todo mundo louco. Porque eles determinam. E ainda falam, eu determino, eu falo, rapaz, você está podendo, está determinando as coisas para Deus. Vai acontecer em 4 semanas. E você trazer um negocinho, botar aqui, e você vai ver que Deus vai fazer. Isso quando não tem a água, o pano e... Fala, alguém se perdeu nisso tudo. Eu espero que não seja eu. Porque a gente está tentando mover baseado em profecia, tentando mover baseado em palavra. E agora está tentando mover até Deus. Agora a igreja está dançando diante de Cristo, tentando pedir a cabeça dele. Tentando seduzi-lo com campanhas, com orações e com cultos especiais. Para ver se o noivo se dobra à minha vontade. Isso quem faz é Jezabel, não é a igreja de Jesus. A palavra que Deus disse a teu respeito, querido, ela tem tempo para cumprir, não adianta, você não tem como adiantar. Você não tem como acelerar, nós temos como atrasar, não como acelerar. Porque não tem a ver com o lado de fora já está pronto. A Bíblia diz que de antemão o Senhor já preparou todas as obras que nós iremos viver. Já está tudo pronto. Eu contei isso aqui há pouco tempo, o Marco lá de Paulínia, o salão, e Deus deu uma palavra que era para ele sair, para ele abrir o próprio salão, e eu fui falar com ele, entramos no carro e fomos andar pela cidade, e aquele cara entrou em ansiedade, querendo achar qualquer porta de boteco para abrir o salão. No mesmo dia em que ele recebeu a palavra, eu falei, Marco, o lugar que Deus tem para você já está em algum lugar, a gente só não sabe onde é. Bem, você não vai inventar esse lugar. Essa casa já está aí. Você só precisa descobrir qual é. Não tente criar aquilo. O Senhor disse que você é um pastor. Não tente criar as portas para você pregar. Não tente sair arrebanhando ovelha. Elas já estão no lugar. No dia que o Senhor disse isso a teu respeito, elas já estavam lá. É questão de tempo para que o propósito se cumpra. Agora, atrasar você pode. Porque o propósito não diz respeito à obra. A obra já estava pronta. E é por isso que quando Deus disse para você, eu vou te fazer pastor, não é porque Deus queria aliviar teu ego. É porque Ele estava falando, deixa eu te contar. Tem um monte de ovelha perdida. Por isso, eu vou fazer pastor. Porque eu dei os pastores à igreja. Eu não dei a igreja aos pastores. Eu dei para a igreja os pastores. É isso que Jesus fala. Porque a igreja precisa de pastores e não porque o pastor precisa se sentir bem tendo rebanho. Então você não precisa criar o ambiente que o Senhor te prometeu, ele já existe. O que você precisa entender, por que Ele não deu ainda? Porque eu não estou pronto para aquele ambiente. Porque gente perdida no mundo está assim. Deus não precisa inventar problema, que Ele está cheio. Deus não precisa inventar gente doente para você cuidar, está cheia. O problema é que você ainda está doente. Mas quando você olha para o propósito que Deus deu, você enxerga nesse propósito alívio para a tua alma, alívio para a tua autoestima. Você vai se sentir importante, você nunca foi, te rejeitaram a vida inteira. Então você vê na igreja alívio e cura para o homem doente. Jesus fala, não, você tem que ser curado em mim. Porque senão você vai usar a minha igreja como cura para a tua vida. Por isso que a igreja está como está. Lambendo a ferida dos doentes. Eles recebem um alívio, como o cão e Lázaro. Lambe ferida, mas não cura ninguém. Mas o cão sente um gostinho enquanto lambe, e a pessoa que está machucada recebe alívio. Mas no dia seguinte a ferida continua lá, porque nenhum dos dois foi curado.
O cão continua cão sem pai, e o doente continua doente, porque está na mão de um cão, e na mão de um pastor. Eu sei que a maioria que está aqui, se não todos, tem palavra profética a respeito da tua vida de ministério e de chamada. Entenda, não se trata do chamado, se trata da tua vida. Se trata de ser e não de ouvir uma palavra. Se trata de viver hoje com Deus. Mas o Senhor não me falou nada hoje. Ontem, tem tanto tempo que eu não recebo uma palavra. Viva de forma excelente o que Ele te deu para hoje. O que Ele te deu para hoje? Hoje Ele me deu meus filhos. Viva de forma excelente esses filhos. Viva de forma excelente teu marido, tua esposa. Viva o ministério de hoje. Porque no de hoje tem cura para a tua vida hoje. Ainda que seja curar a tua ansiedade. Te fazendo ficar parado. Mas não existe dia perdido diante do Senhor. Não tem um tempo que parece que não está acontecendo. É que desentortar o homem leva tempo, querido. Desentortar caráter leva tempo. E muito tempo. Eu olho hoje, quando eu achava que Deus ia fazer tudo em 6 meses. Falo, meu Deus do céu, ainda bem que Ele não fez. E eu sei que hoje, se alguém me perguntar, você vai falar, eu acho que eu já estou um pouco mais pronto. Daqui 2 anos eu falo, ainda bem que não fez há 2 anos atrás. Porque como um pai, o Senhor sabe o que você consegue. E por isso Ele te fez pai, para você conseguir entender um pouquinho dele. Então quando você olha para os seus filhos, seu filho fala, eu consigo. Você olha e fala, você tem boa vontade, mas não consegue, filho. Não, mas eu consigo, mãe. E ele está falando de todo o coração. Eu consigo, ele crê que consegue. Você olha e fala, você está muito bem intencionado. Vai chegar o tempo, mas você ainda não consegue. O que eu faço então, mãe? Nada. Vamos continuar andando. Continua comendo da comida que eu ponho no teu prato. Continua perto de mim ouvindo os meus conselhos, porque naturalmente você vai alcançar o lugar, a maturidade e o tamanho para ser aquilo que eu estou dizendo a teu respeito. Não é assim que nós fazemos nos filhos? E você vê filho acelerado para crescer? Não. Deixa eu comer mais, porque se eu comer mais eu vou crescer mais rápido. Não. Por quê? Porque ele tem identidade de filho. Ele vive o dia de hoje, como se não houvesse amanhã. Mas a gente cresce. E quando a gente cresce, a gente sabe que existe amanhã. E tem a árvore do conhecimento, que está sempre do lado de fora. E eu estou olhando para lá e eu vejo coisas maiores do que aquelas que eu estou vivendo hoje. E Satanás me fala, eu tenho como te entregar aquele conhecimento de forma rápida e acelerada. E é aí que eu saio da presença de Deus para buscar acelerar o processo. E aí eu conheço coisas lá fora e volto diante de Deus depois, cheio de ansiedades. Porque agora eu sei que tem coisas gostosas. E Deus fala, mas eu não tenho isso para te oferecer hoje. E a sua luta é em ficar diante de Deus, carregando essa ansiedade por chegar nesses lugares mais altos. Ou sair de perto dele e tentar produzir essas coisas longe da presença dele. Tudo porque eu estou me relacionando mais com a profecia lançada, com a palavra lançada, do que com ele. Isso é uma praga na nossa vida. Porque a profecia, a gente olha para isso como sendo a solução da nossa vida. A solução que Deus tinha para esse povo, com fome, com sede, murmurando. E no meio de toda essa murmuração, Deus não chama a atenção desse povo em nenhum momento. Deus não vira para Moisés até então e briga com esse povo. E chama, fala, povo rebelde. Deus não fala nada. Porque Deus sabe que a palavra que foi liberada até agora, que milagres, que mar abrindo, não existe manifestação sobrenatural que transforme o caráter de ninguém. Não existe palavra profética que transforme a vida de ninguém. Deus sabe, Deus tem uma solução para começar a transformar esse povo. Esse povo começa a reclamar de fome, Deus fala assim, Moisés, vai começar a cair pão do céu. E todo dia de manhã, esse povo vai comer do pão que eu dou. Eles não vão produzir, eles não vão ter como acelerar a produção deles. Eles vão depender de mim todos os dias, não adianta tentar guardar, porque vai estragar. Quando esse povo começar a viver do que cai de manhã, e tendo que acreditar o que cai de manhã, quando esse povo se adaptar a comer algo que é a mesma coisa todo dia, esse pão é que vai gerar transformação na vida deles. Então agora sim, depois que o pão começa a cair, e esse povo continua murmurando, aí Deus vem e fala, rebeldes. Porque agora que vocês não querem comer o que eu tenho para dar. Ou seja,
Eu estou tentando transformar vocês em Abraão. Vocês só estão entrando lá porque são filhos de Abraão. É como se Deus falasse, eu nem conheço vocês. Quando eu olho para vocês, eu vejo Abraão em cima de vocês. E é só por isso que eu estou aqui. Porque eu tenho uma aliança com Abraão. Por isso tem que ser circuncidados de entrar. Mas aí Deus começa a cobrar desse povo. O que Deus está falando é, depois que o pão vivo desceu e você comeu dele, e ainda assim você está reclamando, agora você é réu de juízo. Porque você está comendo do pão. Uma coisa que Deus falou para mim algumas semanas atrás, eu estava lendo um pedacinho da Bíblia. Quando Judas comeu aquele pedaço de pão, a Bíblia diz, o pão entrou nele, Satanás entrou junto. Satanás entrou em Judas quando Judas comeu o pão da ceia. O vinho ele não tomou, ele sai ali antes da hora. Mas ele comeu o pão. Ele não entrou em aliança, mas ele comeu do pão. O que Deus está dizendo é o seguinte, é melhor não participar da comunhão do que participar com seu coração corrompido. Porque quando você toma do corpo de Cristo sem fazer parte do corpo de Cristo, é isso que Paulo está falando. Toma, come e bebe indignamente. Você não faz parte dessa mesa, não poderia fazer parte dela. Você é indigno dessa mesa, não tem a ver com estar em pecado. Tem nada a ver com estar em pecado. Filho que está errado, você leva no quarto e corrige, você não deixa ele sem almoçar. Você deixa seu filho sem comer quando ele peca? Não, você corrige. E se ficar de castigo o dia inteiro, na hora do almoço você fala, vem para a mesa. Porque você, meu filho, você faz parte dessa mesa. É justamente por isso que eu te corrijo. Porque você não deixou de ser filho. E filho come na mesa, quem come no chão são cachorrinhos. Quando Judas aceita participar daquela mesa, mesmo já estando com tudo maquinado por trás, Deus fala, o mesmo pão que te transforma é o pão que te condena. O mesmo corpo, a mesma palavra que te dá a oportunidade de transformação, é a palavra que vai te condenar. Porque agora vocês conheceram. Antes vocês não sabiam o que iam comer, realmente. Um povo que cresceu com algema no braço, de repente está no meio do deserto e não tem o que comer, o que esse povo vai fazer? Ah, você trouxe aqui para matar a gente. A partir do momento que o pão começou a cair do céu e Deus fala, você viu que não vai morrer? Já percebeu que tem pão para comer e tem água? Não é agradável talvez? Não tem a carne que você queria, não tem as variedades, não sacia a tua ansiedade e o teu prazer por enquanto. Mas você não vai morrer porque eu estou cuidando. A partir desse momento, quando você aceita viver desse pão, mas murmura diante do Senhor e fala, agora você é réu de juízo. Você quer carne? Vai comer até sair pelo nariz. Ele diz porque era melhor não conhecer. Era melhor não ter recebido Cristo do que ter recebido e matado. Porque a palavra profética, querido, ela não gera nada disso. Nada. Uma profecia lançada sobre um ímpio não tem peso algum, no sentido dele ser responsável. Mas a partir do momento que ele entende, começa a comer daquilo que o Senhor tem para transformação, a gente nunca vai ter desculpa para sair desse caminho. E está aqui alguém para falar para vocês que já viveu de tudo no meio disso. De ansiedade, a revolta, a tudo. E no fim das contas você tem que olhar e falar, pior que com ele não tem como brigar. Porque no final das contas, tudo que ele falou está acontecendo, ou está acontecendo coisas que eu não esperava. Eu não contava com essas coisas no meio do caminho. Eu não contava que eu ia ter que fechar o prédio da empresa lá. E quem viveu aquilo naquela época? Aquilo não estava no plano para mim. Ele nunca disse nada a respeito daquilo. E ele pega a gente sempre na curva. Ele sabe que a gente vai entender errado algumas coisas e ele alimenta aquilo de propósito. Para que eu me conheça. Deuteronômio 8. Eu deixei vocês terem fome, terem sede, passar isso e aquilo, para ver o que estava no coração de vocês. Não é para Deus ver, é para vocês descobrirem. O Senhor deixou mesmo aquilo acontecer, para você perceber que você é invejoso. Ele deixou mesmo aquele irmão te ofender, para você ver que você não ama tanto do jeito que você acha. É necessário que venham as ofensas. É necessário porque isso revela meu caráter. Sem ofensa, querido, todo mundo é santo. Todo mundo é cristão. Sem o primeiro tapa na cara, você não descobre a tua reação a ele. O Senhor precisa que isso venha sobre nós às vezes. Para que a gente descubra do que a gente é feito.
para que você perceba que o que foi dito a teu respeito não muda você. Que no final das contas você pode estar tentando construir uma identidade baseada no que falaram sobre você. Você vai ser pastor, você vai ser pregador, você vai cantar, você vai fazer o que for. E a gente começa a construir. No dia seguinte a gente começa a se vestir como aquilo que Deus falou. E Deus ri lá de cima. Não é nada disso. Eu vou fazer de dentro para fora. Eu vou começar a te amassar agora. Eu não vou começar a construir. E Deus faz uns altos e baixos às vezes que nos pegam. Davi é ungido rei. No dia seguinte ele volta para cuidar de ovelha. Depois de um tempo ele mata Golias. Vai para o palácio, casa com a filha do rei. Ele fala, pronto, casei com a filha do rei. Se der alguma coisa no Jonatas agora, eu sou o segundo no poder, pronto. Ele já começa a criar na cabeça dele o caminho para o trono. Como a gente cria. De repente ele é perseguido, foge para o deserto, cai tudo de novo. Ele fala, agora está pior do que antes. Deus falou que eu era pregador, eu entrei numa igreja, o pastor me colocou como auxiliar, pronto, esse pastor vai ter um piripaque, logo Deus me bota, você começa a criar o caminho para ser aquilo, aí o pastor te humilha na igreja, te manda embora, você agora ainda é o envergonhado da igreja, você fala, agora danou tudo, porque nós criamos um caminho na nossa cabeça de como as coisas vão acontecer, e o Senhor falou, eu nunca disse que seria desse jeito, eu disse que no final vai ser assim, mas vai ser assim porque você se relaciona comigo, e não com o que eu disse a teu respeito. E às vezes Deus deixa aquilo que ele disse parecer que está chegando perto, para você ver como você larga rapidinho da presença dele para se apegar na promessa. E aí ele tira a promessa, você cai no chão e fica sem a promessa, sem ele. E aí você volta e fala, o que tem é o Senhor mesmo, para onde eu vou? Só o Senhor tem as palavras. Ele fala, volta aqui. E ele vai para te mostrar como a gente se apega rápido à profecia. É necessária a profecia, é necessário que essas palavras venham. É necessário porque tudo que Deus vai fazer começa com uma palavra. Haja luz. E aí o Espírito vem e provoca isso. Eu não acredito que a terra se formou num estalar de dedos. Eu acredito que Deus respeita o tempo da terra. Eu sempre orava para Deus, antes de ministério, tudo eu orava e falava, Deus, o Senhor quer que eu seja certo, eu também quero ser certo. Se a gente quer a mesma coisa, o que eu não oro e o Senhor faz? Transforma logo. Não é lógico isso? Eu tenho um problema, eu tenho vício, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu não quero mais ter, o Senhor não quer que eu tenha também. Então muda logo, eu oro. Não é assim que Deus faz. Deus respeita o tempo da terra. Deus fala, você quer isso? Quero. Então vamos começar, eu vou começar a tirar os matos, tira os matos. Um dia de trabalho arrancando mato, pega a semente, joga na terra, rega, cultiva, aduba, arranca os matos que vão nascer do lado. É assim que ele faz. Então quando Deus fala que a terra separe da água, os cientistas falam que demorou milhões de anos, eu acredito. Deus respeita o tempo da terra. Ele deu uma ordem, o Espírito sopra e a terra começa a separar. No tempo dela, e Deus observa aquilo. A profecia lançada, o Senhor observa a terra se mover. Mas a terra se move debaixo da palavra do Espírito. Então quando Deus diz para você, haja um pastor, o Espírito vem e sopra sobre a tua vida e fala, vamos começar a mover? Vamos começar a arrancar as coisas que não tem a ver com isso? Vamos começar a descobrir as coisas que tem em você? Vamos descobrir agora que você é egoísta e não tem como pastor ser egoísta porque tem que morrer pelas ovelhas? Vamos descobrir agora que na tua vida não tem mais 10% de dízimo, é tu dízimo, é tudo meu? Porque você vai ter que arrancar da tua mesa para dar para as tuas ovelhas? Vamos fazer isso? E é no tempo da terra. Até que a terra esteja pronta para se manifestar. E quando isso acaba, Deus olha e fala, e viu que era bom. Deus já sabia que era bom, ele só nunca tinha visto. O Deus, ele nunca viu aquilo. Ele viu só naquela hora. E viu que era bom. Deus percebeu que era bom com os olhos, quando ele termina a obra. Deus não está preocupado com as ovelhas que você vai ter, com o ministério que você vai ter. Ele está preocupado em olhar para você e falar, é bom aquilo que eu sonhei, que eu soprei sobre a tua vida. Esse é o dia que ele fala, é bom. Não é o dia que essa terra começa a ser usada por Adão, que essa terra começa a ser aproveitada para o propósito. Deus não estava preocupado com o propósito. A preocupação era com ele. A terra é boa por si só.
ninguém está comendo dela, mas aquilo que eu profetizei, que eu soprei o Espírito, quando está concluído, é bom. A nossa mente do mundo entende que bom é quando eu estiver salvando ovelhas lá fora. Porque está na Bíblia, eu uso a Bíblia ainda para dizer, tem que cuidar das ovelhas, tem que visitar, tem que sarar, tem que... Para com isso. Isso tudo nunca foi plano de Deus, Deus nunca quis isso, Deus queria um homem se relacionando com ele. Isso tudo é necessidade. Pagar conta de luz não é bom, é necessário. Buscar ovelhas no mundo é necessário. Bom é aquela ovelha sendo transformada pelo Espírito, Deus olhando para ela e falando, é bom. Isso é bom para Deus, aquilo é necessário. Aquilo não é o propósito, aquilo é misericórdia. O propósito são filhos com a cara do Pai. Isso não é profecia, isso é relacionamento. Isso é estar com Ele todo dia. Isso é negar quem eu sou, negue-se a si mesmo e venha após mim. E entender que isso vai doer, isso vai custar. Eu vou ler um texto de Isaías 55, não precisa abrir. Verso 7 diz assim: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, Ele se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então Deus está dizendo assim, com relação à transformação do povo: abandone o seu caminho. Deixe o ímpio os seus caminhos malignos. Os seus caminhos não são os meus. O jeito que você conduz a tua vida não é o meu jeito. O que você está pensando de como as coisas vão acontecer não é a forma como eu penso. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Então o que eu estou pensando a teu respeito é muito mais alto do que aquilo que você consegue pensar. Quando eu digo você é pastor, você já começa a criar o caminho de como isso vai acontecer. E a frustração vem daí. A frustração não vem porque Deus não cumpre. Vem porque os caminhos que eu meço com a minha mente de como vai acontecer são diferentes dos dele. Então ele fala que vai prover na minha casa. E eu já começo a pensar assim, bom, tem tal cargo na empresa. Se eu subir naquele cargo, tem aquele tipo de premiação. Se Deus der, ou seja, eu já começo a trazer Deus para o meu mundo. E encaixar Deus em quais as ferramentas Ele vai usar para suprir. Ele fala, os meus caminhos são diferentes dos seus. Não tente, porque você vai se frustrar quando você não for promovido. Você vai se frustrar quando os prêmios não vierem. Porque os meus caminhos são diferentes dos seus. E pior, você não vai conseguir identificar a forma que eu quero te suprir. Porque você está tão focado em caminhos para que a palavra aconteça, que você não consegue se abrir para o que eu tenho para fazer. Eu estou querendo usar pessoas, vizinhos que vão colocar dinheiro na tua casa. Mas você não consegue sequer cogitar isso. Porque os teus caminhos estão vinculados a outra coisa, a outra forma de ser, estão vinculados ao que o teu pai queria em você. Você é orgulhoso. Nunca que nos teus caminhos passaria alguém colocar dinheiro na tua casa. Os meus caminhos são mais altos que os teus. Porque a provisão não é só para saciar a tua barriga, é para transformar teu caráter. Então na provisão tem remédio também. Aquela água de Mara que mata a sede, aquela água também tinha remédio, por isso ela era amarga. Mas eu não identifico Deus naquilo. Porque embora eu esteja seguindo a Ele, querendo o que Ele disse a meu respeito, eu estou andando nos meus caminhos, tentando trazer o Senhor para os meus caminhos. Tentando trazê-lo a viver a minha vida aqui na terra. Ele fala, não, sai daí você. Vamos continuar. Porque assim como desce a chuva dos céus, e para lá não voltam, mas regam a terra e fazem produzir, e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que comem, assim será a minha palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, antes fará o que me agrada e prosperará naquilo para que enviei. Então ele está dizendo, abandona o teu caminho. Ímpios, larguem os seus caminhos malignos. Agora você vai andar em caminhos diferentes dos seus, porque os meus são diferentes dos seus. Os meus são mais altos, o que eu penso é mais alto do que o seu. Entendeu? Aquela profecia que saiu do céu a teu respeito é como chuva, que foi lançada para que essa terra comece a produzir e gerar pão e semente. Não é só para comer, é para semear depois. O propósito de Deus estar lançando sobre a tua vida é que você possa compartilhar depois. E ela não vai voltar para mim
sem cumprir um propósito, que pode ser ou você germinar, ou servir como condenação. Porque Hebreu diz que a terra que recebe a chuva muitas vezes, e não responde, e fica dando espinhos e abrolhos, está condenada e não serve para nada além de ser queimada. Era melhor não ter recebido, era melhor não ter começado a andar com Ele, era melhor viver na ignorância, do que viver num lugar onde o pão está caindo do céu, e que esse pão era para me transformar. Porque essa palavra, de um jeito ou de outro, ela vai cumprir um propósito para o Senhor. Eu lembro que no começo do ministério, lá na rua, a gente teve algumas decepções. Um morador de rua que morreu. Alguns que a gente ia, tirava várias vezes da rua e depois descobriu que morreu. Alguns morreram. Teve um que morou aqui com a gente um tempo e morreu depois. Não. Eu, Senhor, mas como é que faz? E a gente trabalha em cima desse povo. O Senhor disse, nem toda palavra que vocês vão levar sobre pessoas é para salvação. Às vezes é para condenação. Às vezes eu preciso que a palavra chegue, porque no dia do juízo, quando essa palavra se apresentar diante de mim, eu preciso dizer, lembra que Ele te levou a palavra? Lembra da porta que eu te abri? Lembra da casa que te abriram? Deus está dizendo, eu preciso que Ele ouça. Porque no dia do juízo, essa mesma palavra, esse mesmo pão, que poderia salvá-lo, serviu para Satanás entrar nele. É necessário, por isso a palavra diz que todo mundo precisa ouvir a palavra antes do juízo. Porque é necessário que seja pregada. Então teve alguns na rua que Deus falou, você vai pregar para ele ir para o inferno. Você pregou para ele não ser inocente, para ele não dizer eu não sabia. É necessário que essa palavra seja liberada. Está na tua mão o que você vai fazer com ela. Quanto mais você ouve e não dá resposta, mais réu de juízo você é. É como pisar o sangue de Cristo. É como desdenhar do sacrifício que Ele fez. A palavra vem para isso, querido. O problema é que se a minha mente não muda, se eu não começo a comer dessa palavra para ela se fazer carne em mim, minha mente não é transformada e eu estou o tempo todo tentando trazer Deus para a terra. Isso era Pedro, Jesus precisando subir, falando eu vou subir, e Pedro tentando segurar Jesus, fica aqui com a gente, fica aqui com a gente. Na mente de Pedro, no racional, ele reconhecia Jesus como Filho de Deus. Ele só não conhecia Cristo. Ele não sabia que esse negócio existia. Deixa eu ler um texto com vocês, eu queria que você abrisse em João. Acho que é capítulo 15. 14. Deixa aberto aqui. Toda palavra, querida, a aliança feita por Deus com o homem, a gente cresceu muito enganado com relação ao Evangelho. O Evangelho nada mais é do que Deus podendo colocar a natureza dele dentro de nós. É isso. Eu poder ter o caráter de Jesus. É tirar o livro do lado de fora, aquele monte de mandamentos que eu tenho que cumprir, e colocar do lado de dentro. Ninguém mais tem que carregar peso agora. Ninguém mais vai deixar de mentir porque está escrito. Não, agora eu não tenho mais vontade de mentir. Jeremias 31 fala sobre essa aliança. Tem um texto de Isaías que eu vou ler para vocês que diz assim, Isaías 29. Porque o Senhor disse, esse povo se aproxima de mim com a boca e com os lábios me honra, mas seu coração se afasta para longe de mim. O teu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Ou seja, esse povo com a boca diz que me adora. Você sabe a diferença entre louvor e adoração? São duas coisas totalmente diferentes. Louvar, falar bem de Deus. A Bíblia diz que Davi morreu coroado de louvores. O que era aquilo? Gente falando bem de Davi. Davi sendo conduzido no caixão e as pessoas jogando flor, falando esse foi o melhor rei que tem. Isso é louvor. O que a gente fez aqui antes do culto, a gente louvou ele. Ficou falando, Deus é bom, eu te reconheço assim. Isso é louvor. Adoração, não é isso. A palavra adoração é mais uma palavra para arco, curvado. O que é adoração? Se curvar diante de outra imagem. O que Satanás pede para Jesus no monte, não é me louve, fale bem de mim, é se curve diante da minha imagem. Não é se curvar no sentido de se ajoelhar, é se renda
a minha imagem como a imagem a ser formada em você. Então, o que é adoração? A adoração é reconhecer que a imagem dele é a imagem que eu quero em mim. Você pode estar adorando teu esposo, teu pai, tua mãe, você adora um monte de coisa. Tudo aquilo sobre o qual eu me prostro para assimilar a imagem é adoração. O menino é fã do Neymar e corta o cabelo daquele jeito. O que ele está fazendo? Ele está adorando o Neymar. Esquece o contexto da palavra adoração que você conhece. Nossa, adoração é para Deus. Não. Entenda a palavra em si na Bíblia. A palavra em si na Bíblia é quando eu tomo a imagem de outro como referência sobre mim, eu estou adorando. É isso e só isso. Então, o que é a adoração que Deus tanto fala na Bíblia? A adoração é tomar a imagem dele como referência para mim. O que no Velho Testamento era um peso danado. Porque eu tinha que lutar contra as minhas falhas e não tinha como elas serem mudadas dentro de mim. Porque o Espírito vinha sobre, ele não vinha dentro. O Espírito vinha para me fazer coisas para Deus e não ser. Então Deus acha um homem, quando ele fala achei Davi, achei um que tem um coração igual ao meu. No Novo Testamento é todo mundo tendo um coração igual a ele. Por quê? Porque agora o Espírito que estava sobre vai entrar. Então o que Deus está falando em Isaías é, esse povo me louva com os lábios, mas o coração está muito longe de mim. E ele começa a falar, eu não quero ler o texto todo, depois você lê Isaías 29. No verso 14 ele diz assim, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio desse povo. Uma obra maravilhosa. Deus dizendo, qual é a obra maravilhosa que ele vai fazer? Verso 18, e naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e as trevas, os olhos do cego vão ver. Ele está dizendo, quem não ouve, e não consegue ouvir a palavra que está sendo pregada, e quem não consegue ver, vão entender a palavra do livro, porque o livro vai ser colocado do lado de dentro. Isso é a obra maravilhosa para Deus. A obra maravilhosa para Deus, que não é você pregar. A obra maravilhosa para Deus é o livro, a palavra, o verbo, está dentro. Porque mesmo sem pregar, você vai converter as pessoas. Porque mesmo sem abrir a boca, as pessoas vão olhar, igual olhava para Eliseu, e falar, tem um negócio diferente nesse cara. Foi Eliseu, Elias, né? É a minha biblioteca aqui. Ele passava e falou, tem um negócio diferente que esse moço aí. Só dele passar, eis que aí vai um homem de Deus. Sem pregar. Sem abrir a boca, falou, eu não sei, mas tem um negócio em você. E você comeu o livro. Essa é a obra maravilhosa para Deus. A obra maravilhosa para Deus não é o que eu vou fazer, é o que eu vou me tornar. Porque quando eu me torno, eu ganho autoridade sobre as coisas. Eu ganho autoridade sobre os ambientes que eu chego. Tem algumas coisas que, para quem está do lado de fora, teve seminário de mulheres. Foi uma luta para mim aquela pregação. Uma luta porque na véspera, na sexta-feira à noite, eu fui para casa, a gente ficou trabalhando aqui de dia, eu cheguei lá e falei, vou escrever algumas coisas. E como um monte de vezes já aconteceu isso, Deus falando, não é para escrever. Mas ele não fala desse jeito, não escreva. Eu só entendi, não é, mas eu queria escrever por insegurança. E aí eu fiz a besteira de abrir o seminário de governo que a gente teve aqui na tela, 4 ministrações de 2 horas cada uma, e pode juntar os pedaços. No final eu cheguei aqui, eu fiz uma salada de fruta, que eu não comecei num negócio, fui para outro. E eu falei, o que eu estou fazendo? Eu estraguei o seminário delas, falei um monte de coisa que eu nem... Então quando acabou e as pessoas vieram, foi muito bom, eu falei, isso é Deus, que eu não sei nada, eu desobedeci Deus, não era para eu ter escrito, era para eu ter vindo só com a Bíblia. O que é isso, querido? Isso é autoridade. Isso é Deus falando, apesar de você, apesar da tua boca, o que você se transforma move o ambiente. O que você entra nas pessoas, porque é o Espírito que pode fazer. Não é por força, não é por poder, não é pela palavra, não é pelo esboço, é pelo Espírito. Se o meu Espírito habita em você e tem autoridade sobre a tua vida, você tem autoridade sobre aqueles que se colocam debaixo de você. Então você não vai precisar gritar. E aí mesmo quando você me desobedecer e fizer esboço, eu vou lá e faço as coisas. Porque é isso que Ele quer que a gente se torne. A obra maravilhosa é essa. A obra maravilhosa não é a viagem que você vai fazer, não é os lugares que você vai, não é nada disso. O que Deus vai olhar e falar, e viu que era bom, é quando você
se transforma nessa pessoa. E quando você pregar para alguém e ele se converter, Deus fala que é bom? Não, tem festa no céu. Mas Deus não fala que é bom. Tem festa e Deus já fala, anjaiada, mas vamos amenizar aí que agora tem que começar a trabalhar a vida dele. Tem que começar a transformar ele agora, que senão não adianta só se vir para a igreja aceitar Jesus. Bom é quando ele se tornar. E quando ele se tornar, e é muito bom. Porque agora ele governa sobre todas as outras coisas. Mas isso demanda conhecer, se relacionar com ele. Vamos abrir onde eu te pedi, João 14, verso 5. Disse Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde você vai. Como vamos poder saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vocês me conhecessem a mim, também conheceriam meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. Disse Jesus, estou há tanto tempo com vocês e não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Tem um jogo de palavras aqui que a gente precisa entender. Quando Jesus fala a primeira vez para Tomé, verso 6, se vocês me conhecessem a mim, também conheceriam meu Pai. Jesus fala, se vocês me conhecessem, esse primeiro conhecessem, no grego, não é conhecer, de saber quem é, de reconhecer. É o mesmo conhecer que Maria fala para o anjo, eu não conheço homem algum, como eu posso engravidar? É intimidade. Então Jesus fala assim, se vocês tivessem se relacionado em intimidade comigo, também conheceriam meu Pai. Esse conheceriam meu Pai já não é esse conheceriam de conhecer na intimidade. É de ver, de reconhecer, é algo visível. Ele está dizendo, se vocês se relacionassem intimamente comigo, vocês conseguiriam ver o Pai. Vocês não estão conseguindo ver a Deus, porque vocês não estão se relacionando comigo. Vocês estão só olhando para mim. Como aquele que vai gerar algo para vocês. Por isso vocês não identificam o Pai. E esse é o problema, querido. Quem vê o Filho, vê o Pai. Quando eu te vejo e convivo com você por alguns poucos dias, eu identifico quem é o Pai sobre a tua vida. Quem é o Pai que libera, porque é uma ordem de Deus. Você vai manifestar a essência do Pai que colocou a mão em cima de você. Você não tem como fugir disso. Olhando para você, eu vou saber quem foi o pai dessa pessoa. Quem é o pai que está sobre ela. É o pai que passou na infância? São os relacionamentos abusivos? Quem é o pai sobre ela? Ou é o pai? Porque quem vê o filho, vê o pai. É isso que Jesus estava dizendo. Eu vim aqui para mostrar o Pai para vocês. Se vocês olharem para mim, vocês vão ver o Pai. No que eu faço. Vocês querem saber do que o Pai gosta? Olha o que eu gosto. Vocês querem saber se o Pai gosta de agito ou de coisa mais calma? Olha para mim. Quer saber a cor que ele gosta? Você quer saber a alma dele como é? Olha para mim, é isso que Jesus está dizendo. Porque eu sou como ele. E isso é uma responsabilidade que Deus deu para todos nós. Quando o mundo olhava para Adão, eles viam Deus. Os animais viam Deus, por isso se submetiam a ele. A terra via Deus, por isso submetia, por isso Deus tira o governo da terra de Adão, porque ele perde. Mas Adão tinha governo sobre a terra. A terra não produzia espinho. Por quê? Porque Adão estava sobre ela e governava sobre ela, e Adão era Deus. Quem vê o filho, vê o pai. Davi fala isso, Jesus fala isso, sois deuses. Falando de nós. Deus fala que eu sou Deus. Por quê? Porque quem vê o filho, vê o pai. O propósito dele é esse. Que lá fora eles me vejam. Jesus está dizendo para os discípulos, eu estou andando com vocês há tanto tempo. Eu já dei poder, vocês curaram pessoas, expulsaram demônios. E vocês nunca se relacionaram comigo de forma íntima. Se vocês me conhecessem, eu até escrevi a palavra gnosco aqui, ó. Se vocês tivessem se relacionado intimamente comigo, vocês iam conseguir identificar o Pai. Mas ele continua dizendo, mas desde agora o conheceis. E aqui ele fala de novo sobre relacionamento. Ele está falando a partir de agora, vocês vão começar a se relacionar intimamente comigo. Porque agora o Cristo está diante de vocês. O Cristo vai ser entregue.
E agora, querido, se tem um lugar que você não consegue se relacionar com Deus de forma superficial, é na cruz. Porque aqui na obra, na igreja, nos seminários, nas campanhas, você consegue andar perto dele. Ainda que você esteja num outro lugar que ele está. Ainda que ele esteja ali falando de morte, você está aqui falando de vida. Ele está falando que quer matar a igreja, quer arrebentar com o povo, quer moer esse povo, e você está aqui falando, Deus vai dar a vitória. E glória a Deus, e estamos aí, Jesus, e nem está aí. Ele está num outro ambiente. É necessário que eu morra, que eu padeça. Não, não vai acontecer isso não. Sai daqui, Satanás. E é aquela luta dos dois. Mas estão juntos ali. Agora, se tem um lugar que você não consegue ficar perto, é do Cristo. Porque o Cristo vai falar assim, eu estou indo para a cruz, você vai junto? Não tem mais escolha. E a hora que eles ficam. E mesmo ficando, Jesus está dizendo, mas agora vocês estão se relacionando comigo de forma íntima. Mesmo me deixando. Porque agora não é mais o pensamento de vocês ou o meu. Agora vocês entenderam, é cruz. Que aí eu quero ficar. Não, a gente vai ficar. Então fiquem. Fiquem porque até nisso eu tenho como fazer uma transformação em vocês. O que eu não tenho como transformar é quando a gente está andando de um jeito em que vocês não me conhecem. Em que vocês estão andando num ritmo do que vocês aprenderam. De que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. É verdade. Mas essa vida só vem depois da morte. Essa vida só vem porque eu morri e nasci de novo. Só não disseram essa parte para vocês. Que é necessário que o Filho do Homem padeça. É necessário que você padeça. Que você cumpra no teu corpo o restante das aflições de Cristo. É necessário. Porque isso me molda. Isso me transforma. Não é porque Deus gosta que a gente sofra um pouco. É porque o sofrimento refina a gente, querido. O sofrimento nos arrebenta. O sofrimento faz com que eu faça as escolhas. Vou continuar ou vou sair. É por isso que Deus permite. Deus não deixou Satanás vir em cima de Jó. Por nada que não fosse Jó, você precisa se conhecer. Você não sabe que você é orgulhoso. E não tem como eu te falar isso, Jó. Que essa hora você não ouve nem Deus. E se vier um profeta de fora para falar para você ainda. Você está pregando nas igrejas, vem um profeta e fala, ó, Deus falou que não é isso. Ah, para quê? Se não tiver uma patente maior que a tua, é o Satanás. Deus fala, você entende? Eu tenho que mandar o Satanás, porque você não ouve mais ninguém. Eu preciso que a dor venha às vezes, para você conhecer quem você é. Porque o maior projeto da vida de Deus é formar o homem. É formar um filho. Mas Deus não pode assumir o lugar de pai na tua vida se você não abrir o lugar dos pais que passaram pela tua vida. Se você não abrir o lugar de toda a maldição que foi lançada sobre a tua vida através das mãos dos pais, dos homens, de todo mundo que passou com autoridade sobre a tua vida. De toda a religião que já foi imputada na tua vida. Eu me lembro de coisas que eu falava e que eu acreditava no começo do ministério, que eu olho e falo, meu Deus, isso é tão irreal para mim hoje, mas era tão forte. Pastor sem seminário, você está louco. Nossa, era um negócio que para mim era... Outras igrejas que não fosse Assembleia Batista, aquelas que eu... alguém falava para mim que eu ia abrir igreja, eu falava, está amarrado o nome de... Irmãos, porque era forte a paternidade que existia sobre mim. Coisas que eu aprendi desde muito cedo, que gritavam dentro de mim como se fosse o próprio Espírito. Como se fosse o próprio Deus. Leis carregadas dentro de mim, que tiveram que ser arrebentadas, moídas, destruídas. Mas isso só aconteceu porque eu tive aberto a abrir mão de toda a paternidade que já tinha visto sobre mim, para que pudessem ver o Pai. Mas para ver o Pai em mim, eu precisava conhecer o Pai. Deus não muda a tua vida, querido. Como Deus, Ele te salva, protege, tá. O que muda a tua natureza é um Pai, não é um Deus. Só Pai gera natureza, Deus não gera natureza. Porque Deus não vai transferir para nós a sua onipotência, onisciência e onipresença. Isso são atributos de Deus, naturais de Deus, que Ele não vai compartilhar com a gente, porque do mesmo jeito que a Mercy lá atrás, ela não vai comer de garfo e faca na mesa, ela é um cachorro. Esse tipo de atributo Ele não vai compartilhar comigo. O que Deus quer compartilhar comigo? Sua bondade, tua misericórdia, seu amor, sua paciência. Isso é dele e Ele quer que eu tenha. Então eu vou lá na Mercy e falo, você pode até não comer de garfo e faca, mas você vai ser amável, você vai ser agradável,
Você não vai ficar pulando em cima da gente. Você vai andar no ritmo dessa casa. Eu não quero transferir para você atributos que não são da sua natureza. O problema é que o homem quer ser onipotente, onisciente, onipresente. Deus fala, não é isso que eu tenho para você. O que eu tenho para você é que você ame como eu amo. Que você seja bom como eu sou. Que você seja amável. Como é que ele faz isso? Pelo Espírito. Por isso que o Espírito nos dá 9 frutos. Alguém que é gentil, que é amável, que tem domínio próprio. Em resumo, alguém que se parece com Deus. Quem faz isso? O Espírito. Quando eu me submeto a essa nova personalidade sobre mim. Meu pai não era gentil. E eu aprendi que ser gentil é coisa de homem fraco, homem frouxo. Deus fala, não, você vai aprender comigo agora, mas para isso você tem que abandonar aquela imagem e começar a andar em lugares, em novos caminhos. E se relacionar com esses caminhos. Porque senão no fim de 3 anos, você vai olhar e vai falar, e aí, dá pelo menos para mostrar o pai para a gente? Fala, eu estou mostrando esse tempo todo. Você não reconheceu porque você estava esperando achar o teu pai em mim. É por isso que você não conheceu o pai. Porque você está olhando para mim esperando achar o teu pai. Eu falo, não sou aquele. Eu sou outro. Mas quando o Espírito vier, Pedro, você vai se converter. Aí você converte teus irmãos também. Porque o Espírito é quem faz isso. É o relacionamento com Ele. Não é o ministério, não é a profecia, não é nada disso. Dia após dia. Mês após mês. E para doer mais, ano após ano. Amém, queridos? Vamos orar, fica de pé. Mas saiba, você não vai revelar o Filho antes de revelar o Cristo. Não vão ver o Filho em você antes de ver o Cristo em você. Antes de ver alguém que padece, alguém que sofre, alguém que não sai do lugar por amor ao outro, alguém que não se move mesmo quando é atacado. Depois de verem o Cristo, depois de Jesus estar crucificado, até o soldado romano vai olhar e vai falar, verdadeiramente é o Filho. Porque só o Filho para se entregar nesse lugar. Não vão ver o Filho antes de ver o Cristo. Não foi carne nem sangue que te revelou. Tu és o Cristo antes de ser o Filho. Amém, queridos? Vamos orar, fala com Deus. Pai, nós te agradecemos por esse dia, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua presença. Que o Senhor tenha recebido, Senhor, tudo que saiu da terra, Deus. E que o Senhor derrame como orvalho a Tua consolação sobre o Teu povo, Pai. Que o Senhor faça, Espírito Santo, com que essa palavra, Senhor, se encontre, Deus amado, com os anseios, com a necessidade dos Teus filhos, Pai. Que aquilo que não veio do Senhor seja retirado do coração dos Teus filhos, seja retirado da nossa mente, Pai, mas que aquilo que desceu do céu encontre lugar, Pai. Encontre terra fértil que possa frutificar, Senhor, em alimento e em semente, Deus, em nome de Jesus. Que o mundo possa ver os Teus filhos sobre a terra. Que o mundo veja menos Bíblia, Senhor, e mais filhos do Senhor andando sobre a terra, Pai. Que o mundo veja menos instituições, Deus, e veja mais a Tua família, a Tua mesa sendo compartilhada. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos pela Tua igreja, pela Tua obra, pelo Teu amor, Senhor, pela Tua misericórdia, Pai. Nos dá graça, Senhor. Guarda-nos essa semana, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, é que nós oramos e te agradecemos. Amém, queridos? Deus abençoe.